A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema A Família na Atualidade. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Hoje contamos com a presença de doutora Marlene Venâncio Esperandil, com o tema A Família na Atualidade. Doutora Marlene é psicóloga, terapia de casais, também ajuda no processo de drogadição, da saída da drogadição, trabalhadora espírita. Portanto, o seu contexto, nós diríamos, é pleno, do seu ponto de vista de olhar o ser humano na sua integralidade. Mas vamos falar sobre a família na atualidade. Por que tantas diferenças, doutora Marlene, entre lares, filhos cuidados do mesmo jeito, educados da mesma forma, mas experiências diferentes? Por que essas diferenças tão grandes que nós encontramos nos lares e, às vezes, problemas também muito grandes? Onde é que está a explicação para isso, doutora? Essa é uma questão, Dallagnol, que muitas pessoas chegam até a gente para questionar de forma assim preocupante. Pois é. E a gente pode começar citando, já que nós falamos, tanto da parte espírita, um programa espírita, Sim, como também da parte psicológica, que se casa perfeitamente. Nós podemos verificar no Evangelho, primeiramente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, diz que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças de inclinações. Então, já no Espiritismo, já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos uma resposta. E também, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo 17, ele diz que nós mesmos planejamos as famílias no espaço. interessante Com a isso. ajuda dos mentores espirituais, da mesma forma que nós planejamos uma casa, da mesma forma que os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, os serventes, todos planejam e constroem aquela casa, nós também planejamos a nossa família aqui Quer dizer, no doutora, mundo material. a ideia de que ninguém nasce por acaso no lar, isso, do seu ponto de vista espiritual, não é válido. Ou seja, há uma destinação de certas criaturas para a composição daquele lar. Essa é a visão espírita. Há uma escolha, com certeza há uma escolha. Também no Livro dos Espíritos, no capítulo 209, diz que os pais, um mau espírito pode pedir pais bons. Por quê? Eles podem pedir pais bons porque eles já tentaram tantas vezes se melhorar, não conseguiram, e eles pedem pais bons na esperança de se melhorarem. E Deus permite. É porque o lar é uma escola, né, doutora? Sim, sim. Provavelmente a melhor escola de todas, né? E você vê que mesmo os espíritos maus não querem errar o tempo todo. É natural. Porque eles reencarnam e não conseguem acertar. Então, também está lá no plano espiritual isso, né? Doutora, qual é a importância das figuras paterna e materna na educação dos filhos, nessa fase, diríamos, tão complicada que vive a sociedade dita moderna, né? Porque é um padrão diferente hoje no âmbito familiar. A figura do pai e da mãe são importantes na educação desses filhos para esse tipo de comportamento que nós vemos hoje? Olha, na visão psicológica é fundamental a participação do pai sempre. Nos trabalhos que eu faço com famílias, nas palestras, nos atendimentos, sempre que a gente vai atender uma criança, um jovem, seja qual for a problemática, a gente chama o pai. Certo. Porque é fundamental, até no Livro dos Espíritos, na questão 582, é fundamental e a paternidade é uma missão. A paternidade é uma missão e ela é fundamental na educação da criança. Porque a mãe, ela supre, a mãe, ela cuida, a mãe dá o amor, o carinho, o afeto. E ao pai cabe participar como se tivesse saindo a criança
e ele coloca no lugar. Sai a criança e ele coloca no lugar. Psicologicamente falando, a estrutura e o alicerce fundamental, tanto para o menino como para a menina, é o pai. É, né? É o pai. Doutora, como é que a gente pode lidar com essa mudança, né, da família tradicional? Porque hoje a família, sabemos, está em processo de mudança. Ainda que os valores morais não devam mudar, mas a estrutura, ela naturalmente está mudando. Como é que a gente lida e como é que a gente precisa lidar com esse novo padrão familiar que está em vigência na nossa sociedade? Esse é um fato que está muito presente nos dias de hoje, na mídia, em todas as situações. E as famílias são constituídas hoje de diversas formas, de formas diferentes. Hoje nós temos a família hétero, que é um casal que vem como marido e mulher para ter filhos. Temos as famílias homoafetivas, que são famílias constituídas de pessoas do mesmo sexo. Temos famílias com o pai e a mãe, que já traz filhos de diversos casamentos. Então, hoje nós estamos que nos moldar a todas as situações, mas em todas elas o bem-estar da criança. Porque o que nós vemos é o interesse pessoal de cada um, a atração, ao momento, ao casamento, a uma nova constituição de uma nova família, mas as pessoas não param para verificar que a criança, ela pode conviver bem com todas as situações, mas desde que os pais se integrem de como lidar com a situação e lidar da situação da melhor forma possível. Quer dizer, é possível se trabalhar com esse padrão alterado da família tradicional, mas contemplando sempre a educação dos filhos. A rigor, é essa a ideia central, né? Essa é a ideia os filhos central. São os mais importantes no processo. Tanto espiritualmente como emocionalmente, o que nós temos que nos ocupar hoje, e tem que haver uma mudança que eu vejo como profissional e como espírita. Tem que haver uma mudança na forma de se lidar com a criança. Eu não vejo a criança como prioridade na casa. Eu vejo a criança como, olha, é bonitinha, engraçadinha, né? E depois a gente vê os pais com o menino no colo e beija e abraça. Depois o menino cresce, acabou o beijo, o abraço, acabou o afeto e o carinho, e começa a briga, começa a imposição. Hoje, nossas crianças estão vindo preparadas para a modificação do planeta. De fato. Então, esse afeto e esse carinho tem que persistir. O diálogo tem que persistir. Para que a gente tenha crianças saudáveis. Perfeitamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a Renata está nos chamando. Nós retornaremos em seguida, um instante só. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje a Vida em Foco traz o tema A Família na Atualidade. Vamos conferir. Estamos de volta, estamos conversando aqui com a doutora Marlene Venâncio Sperandio, psicóloga. O tema hoje é a família na atualidade. Doutora, falamos há pouco da questão da afetividade dentro do lar. Ela nos parece ser determinante para a construção não só de uma relação de afetividade no lar, mas a construção do ser humano para a convivência social. Com certeza. Esse conceito está correto? Como é que hoje a família trabalha a afetividade com vistas a trabalhar esse elemento para a sociedade? Esse elemento para a sociedade, nós como espírita, para o futuro. Pois é. Porque tudo que nós investimos nos nossos filhos atualmente, desde a tenra infância, nós iremos colher na adolescência, nós iremos colher na vida adulta, nós iremos colher em nossos netos e nós iremos colher quando nós retornarmos à carne o que nós plantamos. Nossa, a sementeira gera muita coisa, né? Gera. Então, essa é minha preocupação, porque a afetividade ela tem que existir o tempo todo. Nós estamos tendo que ter uma escola de pais mesmo para como educar. Porque a criança não tem horário, a criança não tem disciplina,
A criança anda no meio do mundo louco dos pais e da sociedade e ninguém para ver o ritmo da criança. E o que nós temos tido como resultado? Hiperatividade, déficit de atenção, TDAH, Ritalina em excesso. Está sendo distribuído pela área da saúde a Ritalina somente com uma receita. Onde está a avaliação dessa criança, psicologicamente falando, se ela realmente é uma criança hiperativa, até onde vai a inteligência dela, até onde vai a sensibilidade mediúnica dessa criança que não está sendo encaminhada. Já vamos falar logo sobre mediunidade. Exatamente. Então, todos esses fatores, a criança tem que estar em primeiro lugar. Nós estamos deixando a criança a segundo plano. A senhora está nos dizendo que pode haver substituição do remédio farmacológico, eficiente, naturalmente, da prateleira da farmácia, pela afetividade, é isso, dentro do lar? Com certeza. Pela afetividade, pela disciplina, por escutar, ouvir a criança. Os pais passam o fim de semana na frente da televisão, não querem sair, pegar essa criança todo dia que sai do trabalho, ou a mãe ou o pai, levar num parque para gastar energia, sentar com a criança, fazer um joguinho, desenhar, pintar, correr, jogar bola, compartilhar momentos que seja meia hora quando os pais chegam do trabalho com essas crianças, vai ser o momento da criança. E ter, principalmente, a disciplina. A criança ter um horário para dormir. Dormir, estudar, se alimentar. Exatamente. Conversar, brincar. A gente vai no mercado 11 horas da noite, a criança está lá chorando no carrinho. A gente vai em festas, a criança chorando. É verdade. E os pais com a criança naquele barulho todo. Então, a criança tem que ser respeitada. Doutora, falamos há pouco sobre mediunidade infantil. Como é que a psicologia vê esse processo? Como é que a doutrina espírita vê? Como é que é o contexto mediúnico no âmbito da infância? Como é que os pais têm que olhar essa questão? É fácil? Se nós investirmos no assunto, sim. Tanto falando psicologicamente como espiritualmente. Certo. Porque a criança, se ela apresentar, ela começar a ver amiguinhos invisíveis, se ela começar a falar que está conversando com um amigo invisível, então nós temos que nos deter e não falar que é besteira da criança e saber respeitar que ele está vendo esse amigo invisível. É natural a criança criar psicologicamente um amigo invisível para substituir a solidão e a falta de afetividade. E espiritualmente falando, ele pode realmente ver um amiguinho invisível. Perfeito. Então, se nós ligarmos as duas coisas, se for grave, vamos supor no caso de uma mediunidade na criança, olha só como que as duas coisas se ligam, basta os pais estudarem. Tem que levar no médico, num psiquiatra, num psicólogo, para se fazer uma avaliação. O que os pais não fazem hoje é a avaliação psicodiagnóstica, que vai mostrar toda a criança como um livro aberto. E também orientações espirituais e como lidar com a situação. Se a pessoa tem que estudar e saber como conversar com a criança a respeito, ou procurar uma pessoa que entenda do assunto para orientar. Doutora, queria lhe fazer uma pergunta. Falamos da família homoafetiva. Qual é a visão da doutrina espírita acerca da homoafetividade? Da relação que se constitui dentro do lar. Eu procurei de forma bem delicada, né? Porque nós estamos, graças a Deus, começando a abordar esse assunto, né? Certo. Através de um psiquiatra lá de Belo Horizonte, nós já abordamos bastante esse assunto. Mas uma coisa que fala aqui é pensar na família sobre a visão espírita, a família homoafetiva. Se nós pensarmos na família sobre a visão espírita, é pensar nos mecanismos ainda muito desconhecidos para nós, da afinidade, das ligações emocionais e espirituais que se configuram nas relações e nos compromissos pessoais e coletivos advindos de cada reencarnação. Então eu pensei num exemplo. Vamos supor um casal que não conseguiu em várias reencarnações se relacionar. Esse casal vem ou como dois homens ou como duas mulheres, para poder se respeitar. Mas ainda tem a atração, e eles se unem.
Agora, a criança, no meio de tudo isso, é receber amor, afetividade, carinho, respeito, como todas as outras relações que possam existir. Muito bem, doutora. Agradecemos a sua presença aqui, o nosso tempo já se foi, como na televisão o tempo voa. Voa mesmo. Agradecemos a sua presença na vida aqui. das crianças também. Pois é, precisamos tratar esse assunto com maior profundidade, um tema específico. A gente sabe que é muito importante a criança dentro do lar para o ser humano na sociedade.